Por que é que na oração do Pai Nosso, Jesus pede ao Pai que perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores? Olá, povo lindo e abençoado do Senhor, sempre com essa alegria contagiante, exportando simpatia. Meu nome é Jário. Nesse dia eu quero compartilhar algo da palavra do Senhor que encontra-se lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o versículo 12 em diante, que diz assim: diz assim a palavra do Senhor: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12, que é um texto relacionado à oração do Pai Nosso. Essa é uma palavra muito forte. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, não é fácil ter que liberar perdão, não é fácil ter que pedir perdão quando a gente reconhece que está errado. É algo difícil, é algo humilhante. E eu reconheço que eu preciso ser muito tratado nessa área ainda. Às vezes falo de boca, mas quando eu examino meu coração, eu digo: meu Deus, me ajuda a liberar perdão através do meu coração, que não seja só de boca. Porque é muito forte isso que o Senhor Jesus falou. Porque se você mede a dimensão do versículo, o que ele está dizendo é que ele pede ao Pai que perdoe as ofensas dele, assim como ele perdoa aos seus devedores, aqueles que estão lhe devendo, aqueles que estão em falta com ele. E baseado em que Jesus fala isso? Jesus ele pregava baseado na lei, ele cumpria a lei, né? Ele transformou a lei em vida, em algo real, ele trouxe o real sentido da essência daquilo pelo qual o Senhor, o eterno Deus, estabeleceu através do ministério de Moisés. E quando ele cita esse versículo, ele traz à memória esse artigo da lei que dizia o seguinte: lá no Antigo Testamento, era que se uma pessoa ela tivesse condições ou de emprestar dinheiro ou a alguém, fosse de pequeno valor ou de grande valor, aquela pessoa ela tinha o direito de cobrar aquela dívida. Mas acontecia ou poderia acontecer daquela pessoa chegar naquele determinado mês e a pessoa não ter o dinheiro. E aí ela vai no próximo mês, ela vai no segundo mês, no terceiro, no quarto, e assim sucessivamente vai acontecendo que anos e aquela dívida vai se acumulando. Só que tinha um artigo na lei que dizia que após 7 anos, ou quando chegasse os 7 anos e essa dívida não houvesse sido paga, eu que emprestei o dinheiro, eu teria que liberar o perdão da dívida para essa pessoa. E uma vez eu liberando o perdão dessa dívida para essa pessoa, ela ficaria isenta de todo ou qualquer vestígio dessa dívida. Eu não poderia mais cobrar ela, nem trazer lembrança dessa dívida de jeito nenhum. Baseado nisso é que o Senhor Jesus, ele cita sabiamente esse versículo, porque ele sabia que diante do povo de Israel, isso era uma lei que era cumprida à risca. Então, quando chegava o 7º ano da dívida, aquela pessoa era perdoada, ela era liberada, não poderia mais haver cobrança sobre aquela dívida. A pessoa ficava isenta de toda ou qualquer responsabilidade. Em qualquer desentendimento que houvesse entre ele, não poderia mais passar na cara: não, mas você ficou me devendo. Não poderia. Teria que ser apagada aquela dívida. E é por isso que quando Jesus diz que a oração dirigida ao Pai é: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí ficava mais fácil na compreensão de um judeu, na colocação que o Senhor Jesus colocou. Por isso que quando ele faz aquela liberação de perdão sobre a mulher que vai na casa de Simão ungir ele, baseado também na lei,
Porque se chegasse o tempo do perdão, como chegou na vida daquela mulher, e ela não tivesse como pagar, ela seria perdoada. E uma coisa que ele sempre dizia: vá e não peques mais, né? Então, que Deus ele abençoe a sua vida. Que se você como eu tem dificuldade de liberar perdão, que nós possamos orar ao Senhor, possamos fazer uma oração sincera, para que essa oração do Pai Nosso, que para muitos parecia ser difícil, talvez nessa compreensão você tenha uma maior clareza do que Jesus quis dizer, ela torne-se mais fácil à medida que você vive a palavra de Deus. Repito, liberar perdão não é fácil, só através da misericórdia do Senhor sobre nós. E se Jesus ensina, nós temos que cumprir e obedecer aquilo que Ele nos manda. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça.